feliz sábado, meu querido amigo, minha querida amiga. Mais uma vez é um motivo de grande alegria estarmos juntos para mais uma recapitulação da lição da Escola Sabatina, aproveitando a oportunidade e reiterando a necessidade e o desejo que nós temos de compartilhar o nosso canal. Ative aí o sininho para que você seja notificado das novidades do nosso canal e também compartilhe com seus amigos, com seus parentes, para que esse canal seja cada vez mais considerado e seja uma bênção na vida de cada pessoa que recebe, que assiste, que escuta através do equipamento eletrônico. Nesse momento eu convido você a fechar os olhos e, na presença de Deus, fazermos uma oração para que Deus abençoe a tua vida e abençoe também este momento. Senhor Deus, Pai de amor, de bondade, de misericórdia, nós te agradecemos pela oportunidade concedida de estarmos juntos mais uma vez com pessoas amadas, com pessoas queridas, que têm participado através desse canal das recapitulações da lição. Que seja uma bênção na vida de cada um. E que nesse momento, Senhor, nós possamos sentir a Tua presença nos guiando, nos conduzindo, para que nós possamos entender qual a mensagem que Tu desejas que nós venhamos a aprender para a nossa edificação espiritual. Em nome de Jesus. Amém. Hoje nós iremos recapitular a lição de número 3, que tem como título Aliança Eterna. Gostaria de convidar você a fazermos uma leitura de Gênesis, capítulo 17, no versículo 7. Aqui nós temos o texto áureo para que ele possa nos direcionar ao estudo da lição. Vem comigo na leitura. Estabelecerei uma aliança entre mim e você e sua descendência no decurso das suas gerações. Aliança perpétua, para ser o seu Deus e o Deus da sua descendência. Que coisa maravilhosa que Deus ele apresenta aí o desejo de que a aliança dele seja reafirmada na nossa vida, seja confirmada na nossa vida, na nossa existência. E essa aliança ele deseja não apenas para mim e para você, ele deseja para toda a nossa descendência. Foi assim essa aliança que se estabeleceu no passado com Abraão, e ela se estende a cada um de nós. É importante também registrar e ressaltar, quando o pecado entrou no mundo, Deus ele se comprometeu em um pacto de salvação com a humanidade, que ele próprio havia projetado, como diz lá em Apocalipse capítulo 13, no versículo 8, o Cordeiro de Deus que foi morto desde a fundação do mundo. Então, antes da fundação do mundo, esse Cordeiro de Deus tinha se disponibilizado. Deus tinha estabelecido um projeto para salvar a humanidade. Em 1 Pedro, capítulo 1, versículo 20, também ele fala desse projeto de antes da fundação do mundo. É de fundamental importância que nós compreendamos que o mesmo Deus de ontem, ele é hoje e será no futuro o Deus que projetou a minha e a sua salvação. Embora esse pacto ele diz respeito a toda a humanidade, Deus escolheu uma nação em particular, um povo, o povo de Israel, para ser seu depositário, para ser um instrumento nas mãos dele, para abençoar as outras nações através desse pacto de amor, de perdão e de salvação. E, portanto, quando nós realizamos a leitura e estudamos o livro de Deuteronômio, ele nos apresenta e reúne os termos do pacto naquele momento em particular. Portanto, esse pacto é conhecido no livro de Êxodo como esse livro sendo o livro do pacto. Que coisa maravilhosa! O livro de Deuteronômio é um livro extraordinário porque ele reafirma todo esse pacto que Deus ele fez com o seu povo. E esse pacto, eu diria, e reafirmaria o seguinte: a história de amor que Deus tem para com o seu povo. Uma história incrível, uma história maravilhosa, uma história extraordinária. Então, portanto, vamos analisar esses tópicos que são importantes e fundamentais para que seja ressaltado esses pontos importantes do livro de Deuteronômio. Então, primeiro tópico da lição, o fundamento do pacto. Vem comigo na leitura de Gênesis, capítulo 15, versículo 6. Diz o seguinte: E creu ele no Senhor, e imputou-lhes isso por justiça. Que coisa maravilhosa! O pacto, ele tem 3 fundamentos, e esses fundamentos são importantes. O primeiro fundamento do pacto, a graça, é a qualidade divina que move, veja bem, para oferecer a salvação a todo ser humano, a toda a humanidade.
Então, o primeiro fundamento, a graça. Segundo, a fé. A fé se torna um meio pelo qual uma pessoa aceita o pacto que é aceito por Deus. Ou seja, quando nós, na verdade, pela fé, aceitamos esse pacto, nós recebemos bênção. Então, a graça, a fé e a obediência. A resposta imediata do ser humano a esse requisito do pacto se torna, sem sombra de dúvida, a obediência. Então, esses três fundamentos, eles determinam a relação homem-Deus para que esse pacto ele seja confirmado na vida do ser humano, como foi na vida de Abraão, como foi na vida do povo de Israel. Assim será também na nossa vida, quando nós entendemos, quando nós absorvemos esse pacto. A graça, a fé e a obediência. Em suma, o que nós poderíamos dizer? A salvação é apenas pela fé, concedida pela graça, como resultado de uma pessoa que vive de acordo com as estipulações que estão direcionadas desse pacto eterno. E, meus queridos, nesse sentido, convido a você agora a recapitularmos esse tópico. Vamos à primeira pergunta. Quais os três fundamentos do pacto perpétuo? Assinale a alternativa correta. Letra A, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Letra B, a graça, a fé e a obediência. Qual é a resposta correta? Vamos lá? Vem comigo. Exatamente a letra B. A graça, a fé e a obediência são os três fundamentos do pacto perpétuo. E nunca se esqueça que a obediência é exatamente a minha atitude diante da graça e diante da fé que eu desenvolvo pela graça que Deus, ele assume de tudo, ele colocou para a minha salvação. Vamos agora ao segundo tópico da lição, o povo do pacto. Convido você à leitura de Deuteronômio, capítulo 9, versículo 5. Vem comigo na leitura. Não é por causa da tua justiça, nem pela retidão do teu coração, que entras a possuir a sua terra, mas pela impiedade dessas nações. O Senhor teu Deus as lança fora de diante de ti, e para confirmar a palavra que o Senhor jurou a teus pais, Abraão, Isaque e a Jacó. Que coisa linda, que confirmação extraordinária. Se o pacto fosse baseado na justiça, ou justiça do coração, o povo de Israel nem sequer teria sido confirmado por causa da sua incredulidade. Então não foi pelos méritos do povo de Israel que Deus estabeleceu o pacto com eles, mas acima de tudo pela escolha que Deus fez. Ele não existia neles, em si mesmo, nenhuma qualificação. Eles não eram os mais poderosos da terra, não era a nação mais potente, não era a nação mais forte da terra, mas foi uma escolha de Deus. E Deus, quando escolhe, ele capacita, e Deus, quando capacita, ele torna a vida da pessoa relevante e uma vida extraordinária. E, portanto, a aliança que Deus estabelece é baseada na graça divina. Não há mérito nenhum no ser humano, seja como pessoa ou seja como nação. Deus escolheu Israel pela graça, cumprindo as promessas que ele fez a Abraão, a Isaque e a Jacó. Veja que coisa maravilhosa. Deus também escolheu a mim e a você, assim como escolheu Abraão, Isaque e Jacó. O povo de Israel no passado, ele chama a mim e a você, para que através de nós possamos também ser uma bênção para a vida das pessoas. Nós somos abençoados e abençoamos a vida das pessoas. Portanto, não podemos fazer nada para merecer o favor divino, nem podemos viver de acordo com as suas estipulações. O que são essas estipulações? Os 10 mandamentos. Mas a graça divina nos permite exatamente nos capacitar para que nós, pela fé, possamos ser obedientes às estipulações divinas que são os mandamentos. Portanto, mas por sua graça, Deus estende sua aliança a cada um de nós. Perdoa-nos quando muitas vezes nós quebramos essa aliança e nos ajuda a permanecer fiéis a ela. E, portanto, meus queridos, é exatamente isso. Esse é o trabalho, esse é o maior milagre que Deus ele pode fazer na vida de uma pessoa. Vamos agora à segunda pergunta. Em que está baseada a aliança divina? Assinale a alternativa correta. Letra A, na graça de Deus. Letra B, nas boas obras realizadas pelo homem. Qual a resposta correta? Exatamente a letra A, na graça de Deus. Porque pela graça nós somos salvos. Mediante a fé, isso não vem de nós. Isso vem de um Deus amoroso, bondoso, cuidadoso para com seus filhos.
Vamos agora ao terceiro tópico, o livro do pacto. Deuteronômio, capítulo 4, versículo 13. Vem comigo na leitura. Então vos anunciou ele a sua aliança, que vos ordenou cumprir os 10 mandamentos, e os escreveu em tábuas de pedra. Que coisa interessante da recapitulação aqui de Deus escrevendo os seus mandamentos em tábuas de pedra. Deuteronômio é conhecido como o livro do pacto. Nele, Moisés lembra a nova geração em que consiste esse pacto que Deus fez com Israel no Monte Horebe, no Sinai. Então, aquela geração ela precisaria estar preparada para entrar na Canaã aqui da terra, já que a velha geração, aquela que saiu do Egito, ela não teve condições, muitos se desviaram, muitos se perderam, muitos negligenciaram e muitos negaram a fé. Portanto, Deus aqui, ele oferece, mais uma vez no livro de Deuteronômio, conhecido como o livro do pacto, ele faz lembrar essa nova geração em que consiste esse pacto que foi iniciado por Deus ali no Monte Horebe, no Sinai. Portanto, sua definição do pacto é curta e simples. Guardar os mandamentos. Essa é a parte do pacto, né? A parte humana, a parte divina foi decidida antes da criação do mundo. Jesus se ofereceu para morrer pelo pecado da humanidade. A parte de Deus já está estabelecida. Quando Cristo morreu antes, ele se ofereceu a morrer antes da fundação do mundo pelo pecado da humanidade. Ele reafirma a necessidade que o ser humano tem de cumprir a sua parte do pacto, porque a parte dele ele já fez. Portanto, antes de lembrá-los dos mandamentos, Moisés busca da parte do povo um compromisso. A aliança tinha sido feita com os seus pais, com Abraão, com Isaac e Jacó. Mas agora o pacto foi feito com eles, com cada um deles em particular, como a nação como um todo e individualmente com cada pessoa. Eu pergunto, como é que fica a minha e a sua história nesse contexto? Nós temos também, Deus tem nos oferecido gratuitamente a salvação. Ele estabelece um pacto para que nós possamos aceitá-lo. Diante da parte que ele já cumpriu, nós precisamos cumprir a nossa parte, porque a aliança, ela exatamente se estabelece com duas partes, cumprindo a sua parte nessa aliança. Portanto, devemos lembrar que a aliança é pessoal. E como se estabelece essa aliança? Deus e eu e Deus, né? Então, se não houver uma reciprocidade nesse pacto, então não existe, está quebrada a aliança. Vamos à terceira pergunta. Qual a definição do pacto em Deuteronômio? Assinale a alternativa correta. Letra A, não guardar os 10 mandamentos. Letra B, guardar os 10 mandamentos. Qual a resposta correta? Exatamente a letra B, guardar os 10 mandamentos. Essa é a parte do ser humano, né? No pacto. Obedecer, porque Deus fez a parte dele. Obedecer e aceitar esse pacto de aliança. Vamos agora ao quarto tópico, o compromisso com o pacto. Vamos agora à leitura que é importante, né? Que ressalta muito bem essa necessidade. Né? Quais eram as nações sobre as quais Deus deveria exaltar Israel? Bom, Israel precisava assumir um compromisso sério com Deus. Sem dúvida, eles deveriam ser atraídos pelos costumes corrompidos das nações ao redor de Canaã, ali no entorno. Mas eles deveriam se afastar completamente deles e ser perfeitos diante de Deus. Ou seja, eles deveriam influenciar e não ser influenciados pelas outras nações. Influenciado em quê? No seu paganismo, no seu negacionismo de Deus. Eles precisavam ali ser uma luz no meio daquelas nações. E, portanto, eles foram colocados no mundo para ser uma luz que iluminaria as nações e levariam-os ao conhecimento da verdade. Ou seja, eles seriam porta-vozes do Evangelho. O que é Evangelho? Que significa das boas novas. As nações pagãs, elas não conheciam o Deus de amor, o Deus da verdade, o Deus da libertação, o Deus do milagre do povo de Israel. E o povo de Israel deveria ser, naturalmente, um exemplo para aquele povo. Vamos agora à quarta pergunta. Para que os israelitas foram chamados? Assinale a alternativa correta. Letra A,
para ser uma luz que iluminaria as nações e os levaria ao conhecimento da verdade? Letra B, para destruir as nações. Qual a alternativa correta? Exatamente a letra A, para ser uma luz que iluminaria as nações e levariam eles a conhecerem a verdade. Eles levariam o evangelho, as boas novas, eles seriam o diferencial naquele contexto de trevas espiritual. Quinto e último tópico da lição, imagens do pacto. Deuteronômio capítulo 14, versículo 1. Vamos lá? Vamos ler? Filhos, sois do Senhor vosso Deus. Que coisa linda, né? Filhos, sois do Senhor vosso Deus. Eu e você, nós devemos nos permitir ser propriedade de Deus, porque Ele é o Criador, o nosso mantenedor, o nosso Salvador. O pacto é apresentado como um acordo legal entre duas partes, como vimos inicialmente, Deus e eu e Deus. Como vimos, o próprio livro de Deuteronômio é apresentado no estilo e forma dos convênios legais existentes nas sociedades egípcias e hititas. E, portanto, esse formalismo pode fazê-los parecer um pouco frio e distante, desprovido de vitalidade e relacionamento. É por isso que Deus também usa outras imagens para representar sua relação conosco. Portanto, graça e amor por aqueles que não merecem. Não havia nada em nós que merecêssemos a salvação, mas Deus, através de Cristo, fez com que nós merecêssemos a salvação. Deus nos trata como um pai trata o seu filho, e Ele nos ama como um pai, eu digo um pai ideal, ama o seu filho e faz tudo por ele. Ele nos tira do forno de ferro, somos sua herança, o terreno onde Ele habita, é o que ressalta o livro de Deuteronômio. Ele vai nos transformando, Ele vai nos capacitando, Ele vai nos transformando em nova criatura. Quinta pergunta. O pacto é apresentado como um acordo legal entre duas partes, como no livro de Deuteronômio. Assinale a alternativa correta. Letra E, é apresentado no estilo de forma dos convênios legais existentes na sociedade egípcias e hititas. Letra B, não é apresentado no estilo de formas e convênios legais existentes nas sociedades egípcias e hititas. Vamos lá? Com a resposta correta, exatamente a letra A. Meus queridos, no contexto dali existiam formalidades. E as formalidades, quando existem contratos, é exatamente para ser cumprido. Existiam nas nações circunvizinhas e existem hoje convênios e acordos são para serem cumpridos. E o acordo que estabelece o homem com Deus, ele existe para ser cumprido. Portanto, nós fazemos parte de uma aliança. E se você quer, de fato, que Deus ele derrame as suas bênçãos, lhe traga a salvação, é fácil. Cumpra a sua parte do pacto e o Senhor vai fazer maravilhas na sua vida e na minha vida. Meu querido amigo, minha querida amiga, concluímos mais uma lição. Que ela seja uma bênção. Você e eu, nós entendermos que o pacto que Deus quer estabelecer, que está apresentado no livro de Deuteronômio, é para a nossa bênção. Assim como a nação do passado foi abençoada, para que eles fossem porta-voz de Deus neste mundo, para que eles fossem um meio de transformação, para levar as boas novas, para levar exatamente o Deus de amor, de bondade, de misericórdia para outras nações. Nós somos colocados no mundo hoje também para ser uma bênção. E para sermos uma bênção é preciso que nós estejamos em um pacto de amor com Deus. Eu e Deus, Deus e eu. Convido você, neste momento, para fazermos uma oração e agradecermos a Deus por mais um estudo da lição. E que Deus continue nos abençoando sempre. Senhor Deus, Pai de amor, de bondade e de misericórdia, te agradecemos por mais um estudo da lição. Abençoe a cada pessoa que participou desse estudo. Derrama o teu Santo Espírito sobre ela, abençoando a casa, a vida, a família, o trabalho, a saúde. Em nome de Jesus. Amém.